No nosso curso de Teologia de Umbanda, que está disponível numa das playlists, completo, gratuito, voluntário, como todo o nosso trabalho, existe uma aula chamada Teologia do Desalinho. E lá eu falo brincando sobre o umbandista Padre Quevedo, que é aquele que repete o tempo todo, isto não existe. Muitas pessoas falam em médium esponja. Afinal, então, o que é o médium Titanic? Eu quero trazer uma reflexão muito bem-humorada, sem julgamento, com muita compaixão, a partir de casos que eu vivenciei, ou que eu observei, ou que eu ouvi ao longo dos anos. São casos dispersos, são situações não identificáveis, né? Não vem ao caso em que casa foi, em que tempo, por exemplo, se for da nossa casa, em que tempo ou lugar. Nossa casa teve várias sedes, houve o projeto Terreiro Itinerante, as situações que visitantes trazem, filhos da casa, enfim. Eu quero trazer essas observações que são anônimas e com muita compaixão, repito, para que todos nós aprendamos com situações, porque todos nós temos situações. Como eu digo naquele vídeo sobre a fofoca e a picuinha em terreiros, a fofoca, a picuinha dão trabalho? Dão. São defeitos que às vezes uma pessoa tem, duas, três, sim, assim como eu tenho, como os demais também. E nós sempre esperamos que os defeitos que a gente tem sejam, no mínimo, tolerados, né? E, se possível, acolhidos. Não significa concordar com eles, mas que nos respeitem como nós somos, tenham a compaixão também, que nós tenhamos a compaixão com o outro. Então, o que é o médium Titanic? Todo mundo conhece mais ou menos a história do Titanic, a versão cinematográfica, outras versões, vídeos na internet, enfim. E o Titanic é aquele navio que bateu porque não viu o iceberg. Claro que aqui eu estou resumindo a questão muito mais profunda, inclusive técnica, enfim, para mostrar poderio do navio, antecipar a chegada, etc, etc. Mas assim, não viu o iceberg. O médium Titanic é aquele que só vê a ponta do iceberg e olhe lá. Geralmente, como eu digo no vídeo sobre a fofoca, ele é um médium vetor de quiumbas, porque muitas vezes ele diz assim, todas as pessoas que têm problemas no terreiro me contam, me procuram, e mesmo quando saem da casa, vêm me conversar comigo. E ele vê isso como uma qualidade, e ele não se faz aquela pergunta, por que será que todos vêm a mim conversar? Há um provérbio, como eu digo naquele vídeo, que é assim, não me espanta as pessoas terem falado de mim para você. O que me espanta é elas terem se sentido tão à vontade para falar com você. Então, o médium Titanic, ele só vê a ponta do iceberg. E pais e mães, dirigentes, veem tudo? Claro que não. É espiritualidade. Mas pais e mães veem um pouquinho além, veem os bastidores, veem a história pessoal de cada filho, veem aquilo e ouvem, né, que o filho não conta para o médium Titanic que ele faz, mas a gente sabe, por várias razões, por vários modos, né? Então, o médium Titanic, ele se entende muitas vezes como um bom observador, mas não é, porque ele não observa em si o princípio atribuído a Jesus, o Mestre, ao Cristo, digamos assim, como energia cósmica, energia crística, vamos usar essa expressão, que é orai e vigiai. Orai é por todos, por mim e pelos demais, mas o vigiai é a mim mesmo. Então eu observo um quadro e acho que tem a totalidade. Eu vejo a árvore e acho que vejo a floresta. Então aqui eu quero elencar algumas situações que sirvam de alerta para nós todos, tá? Então vamos lá, vou pegar exemplos práticos, como eu disse, situações que eu vivenciei, situações que me contaram, situações que eu também observei como aprendizado, não nesse sentido de observação e colocar um julgamento e supostamente me apresentar como, eu sou um observador nato, então eu observo tudo, eu sei tudo. Isso é muita pretensão, muita arrogância, né? Porque cada situação depende do olhar de cada qual, então o meu olhar será diferente, não é? Cada ponto de vista é a vista de um ponto, como se diz, né? Então vamos aos exemplos. Um dirigente espiritual chama a atenção de um filho, pede, por favor, você pode deixar o celular para depois? Pede com calma. Poderia até ter perdido a paciência, seria uma outra situação, mas não, pede com calma
E lembra, inclusive, o filho de que existe um aviso para não se usar o celular. Lembra depois. Por quê? Porque o filho diz assim: não, mas não sabia que não podia usar o celular. Tanto sabia que o filho procurou o pai ou a mãe para dizer: olha, as minhas crianças vêm ao terreiro e aquelas não mexem no celular, porque elas conhecem a regra e respeitam. E a regra não é uma arbitrariedade, é para se aproveitar o processo, antes, durante e depois da gira. O que o médium Titanic, que só vê a ponta do iceberg, sai falando primeiro que o médium começou a perder a fé no dia em que o pai de santo ou a mãe de santo chamou a atenção e de forma grotesca, sendo que poderia ter sido assim, não seria o adequado, claro, não seria correto, mas não, toda a comunidade tem consciência de que foi chamada a atenção de uma forma respeitosa. Você pode guardar, pode deixar para depois isso. Segundo, alega, né, como foi dito, na verdade, primeiro e segundo juntos, que a pessoa começou a perder a fé, o interesse pela espiritualidade, por conta dessa chamada de atenção. Aí eu me questiono, que fé é essa? Principalmente se a pessoa em questão tiver uma função específica, mais experiente, numa casa de axé, numa casa de santo, chamem como quiser. Terceiro, o médium Titanic não tem noção de que muitas vezes aquele filho procurou o pai e a mãe e disse que tem problemas com o celular, com ansiedade, com lidar com eletrônicos por vício e até mesmo vício em jogos, como por exemplo o Pequeno Tigre, né? Não vou dizer o nome aqui porque podem barrar o vídeo. Então o médium não sabe disso. Quarto, o médium não sabe que aquele médium a quem se chamou a atenção, em outros momentos, em visitas a terreiros, por exemplo, quando os filhos estavam juntos, em situação de ficar em silêncio até entrar numa função, até ao lado de assentamentos, pega o celular e fica mexendo ao léu. Então perceba quantas situações o médium Titanic não sabe e não tem que saber, porque isso não tem a ver com ele. Assim como muitas vezes esse médium Titanic cobra, o pai e a mãe de santo não cuidam desse filho e não sabe esse médium Titanic que muitas vezes o filho recebe ajuda financeira, remédio, a família dele, encaminhamento jurídico e tantas situações porque os outros não precisam saber. Mas o médium Titanic está ocupado, atento, observando, como se diz, a vida dos dirigentes, a vida do irmão e não a própria mediunidade. Aqui cabe então um primeiro exemplo, uma historinha, se é real, se é fictícia, se aconteceu no nosso terreiro, se aconteceu em outros terreiros, se foi em qual terra, em qual edição, chamemos assim, da casa, não vem ao caso. E sim a essência, a reflexão. Segunda observação, por que o pai e a mãe dão o que se chama de educação mediúnica, que é quando fizer uma entrega espiritual, quando fizer um ebó, se assim quiser chamar uma comida, quando fizer uma firmeza de vela, seja o que for, esteja 100%. Esteja 100%, não é? Não fique perguntando sobre a coroa mediúnica do seu irmão, porque ela é única, assim como a sua. Por que a gente ensina isso? Porque um dia, aquele filho que tem esse hábito de falar demais, ele vai chegar a um terreiro, a uma festa, onde há vários terreiros, e começar a perguntar a coroa mediúnica de outros, até que o pai desses outros, ou a mãe, vai chamar a atenção e dizer: o que quer saber da coroa mediúnica do meu filho? E se for uma pessoa de má fé, pode inclusive jogar uma negatividade em cima, por N formas. Então a gente ensina o filho que às vezes chega e diz assim: todo mundo dá pitaco na minha vida. Aí você diz: filho, olha o quanto você se expõe em redes sociais. Em vez de o filho se emendar, ele briga com o pai e a mãe. E o médium Titanic vai dizer assim, ele só vê a ponta do iceberg: você pai, você mãe quer mandar na vida do filho de jeito nenhum, porque nenhum pai, nenhuma mãe também quer que mande na sua, porque ninguém manda. Existe o livre-arbítrio, a responsabilidade e a maturidade das decisões. Da mesma forma, a gente chama atenção. Não seja pai e mãe de santo da sua família, do seu vizinho, nas festas de aniversário, no bingo beneficente, porque você não segura a onda. Não fique passando banho, não fique passando orientação, porque você não tem a totalidade. Você está sendo também um médium Titanic. E aí o outro médium Titanic maior, o Titanicão, ele vai olhar e falar: olha, o pai não deixa a pessoa livre, não é? Então observe o seu comportamento, observe a educação mediúnica, observe os fundamentos da casa e a maturidade para você
saber o que está acontecendo. Este episódio agora, eu quero falar sim, é da nossa casa, aconteceu, e sem expor ninguém. Mais uma vez, uma filha nova leu o manual de instruções que nós precisamos até mexer, porque não retiramos isso, e falou, pai, por que tem um item lá que é assim? Antes de comprar imagens, consulte o dirigente da casa. A gente não pode ter imagens? Claro que pode. Mas nós estávamos com uma experiência acontecendo de filhos que estavam comprando imagens caríssimas para si, assim como também objetos para os guias trabalharem, fazendo compras que comprometem o orçamento de qualquer pessoa trabalhadora média, né? E trabalhadora média e médium de uma casa. Então isso é desnecessário, a espiritualidade não está pedindo isso. E às vezes, por exemplo, não contribuem com uma rifa, não ajudam numa situação, não cuidam de si mesmos, o autocuidado. Por quê? Porque estão preocupados comprando imagens caríssimas para si mesmos e ao mesmo tempo, ou então objetos de uso, pertences de orixás ou de guias que podem esperar, que não estão nem pedindo, que não, ou se pedem, não precisa ser a coisa mais cara do mundo, não é norma da casa, inclusive. E aí acontece esse tipo de coisa. Então nós colocamos essa regrinha: quer comprar, compre, mas primeiro consulte. A filha chegou de uma outra realidade e estranhou, e com razão. Foi explicado a ela e nós precisamos mexer mesmo na apostila, nas normas, né? Que na apostila traz normas, orientações, para que não haja mal entendido, como aconteceu. Porque para tentar sanar uma situação de desequilíbrio, às vezes a gente pode criar outra. Então a gente vai aprendendo e melhorando as circunstâncias, a convivência. Mas o médium Titanic não para, ele tem fixação por olhar a ponta do iceberg. E aqui, claro, nós criamos uma personagem, não quer dizer que uma pessoa faça tudo isso, pelo amor de Deus. Né? Todos nós fazemos ou podemos fazer. Há um provérbio budista muito bonito que é assim: aquilo que eu vejo em ti, perdão, aquilo que eu reprovo em ti, eu corrijo em mim. Então façamos a mesma coisa, seja com a fofoca, com essas questões titanescas, sei lá, que se assim inventei o neologismo, e outras situações que ocorram. Mas o médium Titanic vai dizer: olha, fulano saiu da casa, pai, ó mãe, e veio falar comigo, porque de fato tem razão, o senhor é muito duro com ele, muito dura com ela, sendo que esse duro e dura nem sempre é ser mal educado, e sim ficar em cima, ser presente e chamar a atenção. Por que será? Né, que às vezes nós, ou então os guias, chefes da casa, chamam a atenção de alguém. O médium Titanic não sabe, mas muitas vezes o médium diz assim para o dirigente, diz assim para a dirigente: eu nunca incorporei tal entidade, eu nunca fui de religião de terreiro, não passa as informações completas. E aí, o guia-chefe da casa chama a Preta Velha e fala: é a primeira vez que vem a Preta Velha? Não, pai, já veio e tem até nome. É a primeira vez que você trabalha no transporte, né? Vai aprender. Não, eu já trabalhava com transporte. Nunca fui de terreiro. Depois se descobre que a pessoa já foi ou de Umbanda mesmo, ou de Quimbanda, ou de Candomblé, ou de Jurema, porque ela não conta. É como se quisesse testar a espiritualidade ou a dirigência da casa. Não posso afirmar isso, é uma suposição, ou por reservas, ou para tirar a prova, ou porque não quer, não sei. Mas não é um diálogo franco, não é um diálogo aberto. Então, o médium Titanic, ele não vê isso. Ele ouve aquilo que compete ao outro dizer, aquilo que interessa ao outro. Estou saindo da casa porque o pai fica no meu pé, porque a mãe fica no meu pé. Mas ele não sabe e não tem que saber essas particularidades que o guia-chefe da casa chama e muitas vezes se faz de sonso. Ah, então é a primeira vez que veio. Daí depois o filho fala: não, na verdade já veio, sabe, pai? Às vezes o pai encarnado da casa, a mãe encarnada da casa. Já tem até nome, tá, tá, tá. Percebem? Então, assim, eu não posso nunca, e não apenas no terreiro, aqui nós estamos discutindo pontualmente, olhar para a ponta do iceberg e achar que é a totalidade. E eu quero aproveitar essa metáfora do navio, que eu me lembrei há pouco de uma historinha, me lembrei acho que hoje, de uma historinha que eu li quando eu tinha 10 anos de idade. Estava num livrinho, é, é, enfim, o livrinho agora eu não vou detalhar, mas assim, era uma matéria de aula, inclusive, tá? E depois eu ouvi outras versões, eu não lembro decora, eu vou citar aqui de memória, mas é a metáfora do navio também para ajudar.
a compreender teoricamente também aconteceu esse episódio. Vamos lá. Havia um navio e ele observou uma luz distante, então ele mandou uma mensagem, não é? Olha, você sai da nossa rota, porque eu sou o navio tal, aqui é o comandante tal, etc. e tal, muito tal, né? E o outro disse, por favor, corrija a sua rota, esta rota é perigosa. E daí ele continuou, o comandante, mais 2 ou 3 vezes argumentando, declinando o seu currículo e a situação do navio e fazendo ameaças. E não dava chance de o outro responder, até que o outro respondeu assim, eu não posso sair desta rota porque eu não sou um navio, um submarino, nada disso, eu sou um farol. Então o médium Titanic, ele tende a bater, se não é no iceberg, ele tende a bater no farol, ele tende a naufragar, por quê? Porque ele não está navegando na sua rota, ele está tentando pegar a rota do outro, seja o dirigente espiritual, a dirigente espiritual, ou do irmão que se acerca a ele, porque semelhante atrai semelhante para fazer picuinha, para fazer fofoca e para justificar as suas dissensões, chamemos assim, numa comunidade terreiro. Então eu repito, a partir do que discutimos lá no vídeo sobre a fofoca, e falamos há pouco aqui também, que é médium Titanic. Observe que quando as pessoas procuram muito você, todas as pessoas saem da casa procuram você. Todas as pessoas que têm problema procuram você. Como é que é isso? Não é por que será? Por que você se vê vetor de quiumba? Eu digo quiumba não o encarnado, mas porque, claro, está alimentando uma situação que não tem procedimento numa comunidade religiosa. E geralmente, ou uma comunidade qualquer que seja, de pessoas com objetivos afins, né? E geralmente o médium Titanic é aquele que, quando encontra o irmão numa situação social, comercial, etc. e tal, ele vem falar da casa, ele vem questionar os dirigentes, etc. e tal. Então as coisas ressoam, não é? Observe isso. Eu já tive experiência, não importa em que lugar, em que situação, mas em que estive num terreiro em que havia arbitrariedades, se não por parte da dirigência primeira, da dirigência segunda, digamos assim. Eu era médium novo, todo mundo observava a série de boicotes que aconteciam com alguns médiuns da casa, inclusive comigo. E por esse motivo, e não por eu ser Titanic, que alguns médiuns me procuravam para conversar falando mal da dirigência espiritual ou alegando que iam sair da casa e falando mal. Eu ouvia pacientemente, porque há pessoas que não adianta cortar às vezes, eu ouvia pacientemente e no final eu dizia, então, procure a mãe ou o pai, né, não vem ao caso, e converse com ele. Pronto. Não é comigo. Não falava isso, claro, né? Não é comigo, mas a pessoa tinha que entender que não adianta, que eu não ia levar adiante, ou eu não ia dizer, nossa, é verdade, você tem razão, o pai ou a mãe é horrível, ele é horrível, ela. Não. Então você é capaz de quebrar este ciclo de fofoca, de negatividade, corrigir a rota, fazer o seu, em vez de de supor, melhor dizendo, que você tem a noção completa em mandá-la de um sistema, de um processo, de uma situação. Não, você está se iludindo, seu auto-engano. Então você vê a ponta do iceberg e acha que é só um gelinho dentro de um copo. Cuidado para não bater e afundar. Abraço, gratidão e axé.